Olá, companheiros, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal, um estudo sobre o livro Calma, de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Esses estudos se encontram na playlist sobre livros. A lição de hoje nós iremos ler e depois fazer singelas reflexões. E a nossa página tem como título Fala em Paz, que nos diz assim: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente, e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Muita coisa para a gente pensar, né, sobre isso tudo. Primeiramente na questão maior, que engloba todo esse estudo, que ele nos fala sobre a vibração. A vibração que emitimos. Nós somos espíritos imortais, né, num corpo físico no momento, habitando esse corpo físico, mas nós não estamos trancafiados aqui dentro. Assim como uma luz dentro de um abajur, ela irradia a sua força. Nós também irradiamos o quê? As nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos, isso tudo são vibrações. A voz, o que a gente fala? A palavra tem força. Que força é essa? A energia do qual ela é envolvida. Tudo que sai dentro de nós procede do nosso coração, das nossas emoções. A palavra é apenas uma roupagem de uma emoção que nós estamos sentindo. Eu posso botar uma roupagem muito bonita, mas ter um corpo doente. A vibração será percebida. Então, quando ele nos fala, né, evitar os gritos e exclamações, isso podemos dizer que também é um vício. Muitas pessoas se viciam a falar, gritando, exclamando muito, fazendo muito barulho. E o mundo nos pede um pouco mais de calma, não é assim? Então ele nos diz para, se alguém dirige uma palavra para a gente em tom muito alto, a gente deve responder mais baixo. Porque isso é uma questão de ação e reação. Se a gente não se vigiar, a gente vai entrar na mesma vibração do outro. Vai começar a responder alto e o outro mais alto. É justamente o que a fera faz lá na selva, né? Quando a fera se sente dizendo que vai atacar, o que ela faz? Ela ruge cada vez mais alto, né? E faz aquele barulhão. Então, todo o instinto animal, o barulho nada mais é para afugentar o outro. Então, a gente primeiro tem que pensar, estou tentando afugentar o quê? Eu estou com medo de quê? Por que eu estou com essa voz tão alta? Quando a gente chega a berrar, é porque já não tem mais o que se falar. Né? Que energia é essa? E ele nos diz mesmo, né, que o nervo do outro também vai entrar em desequilíbrio, vai entrar lá em colapso. Um gasto de força, um desperdício de força. Porque tudo é fluido. Nós, quando encarnamos, nascemos com uma determinada quantidade de fluido para a nossa encarnação. E muitas vezes a gente sai por aí desperdiçando fluido, alguma coisa a gente repõe através da alimentação, do sono, né? Da luz solar, através dos alimentos.
Mas vamos pensar, alguns fluidos não se repõem. Então a gente tem que lembrar que qualquer atitude nossa é gasto de força, que já foi pensado nesse gasto de força. Agora, quando a gente sai para desperdiçar essas forças, isso mais tarde vai fazer falta. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar o que ele fala, o desequilíbrio. Então, algumas pessoas falam assim, que elas dizem estar esgotadas, cansadas, para se lançar frases ofensivas. Ó, se a gente está cansado, o que a gente tem que buscar? Ir descansar. Se a gente está se sentindo em desequilíbrio, o que a gente tem que fazer? Entrar numa prece e buscar serenar. Não utilizar o outro para colocarmos para fora a nossa raiva. Porque muitas vezes a pessoa, nessa desculpa do desequilíbrio, o tempo todo está jogando pedrada nos outros. O tempo todo está machucando alguém. Aí depois a pessoa fala, pô, você me desculpa que eu não estou bem, eu estou desequilibrado. Uma vez ou outra, né? É natural, isso pode acontecer sim. Mas sempre não. Significa que nós precisamos ter mais vigilância. A gente olha e fala, pô, o outro não é meu, né, meu saco de fluido esgotado aí que eu tô. Então a gente começa a ter mais cuidado com o que a gente está jogando pro outro, porque não é justo. A gente encheu o outro de uma carga que a gente talvez esteja dentro da gente, né? Daquela coisa meio de esgotamento mesmo, de irritação com a vida. Então nós devemos buscar nos acalmar. Às vezes a pessoa vai, na hora da raiva, ela sai quebrando objetos e até quebrando pessoas. Mas a gente sabe que nem tudo dá para consertar, não. Talvez um enfeite a gente colhe, mas uma palavra que quebrou alguém, pode ser que não consiga mais. Fica aquela impressão, fica aquela vibração já de cautela quando o outro se aproxima. Porque já não é mais confiável. A qualquer momento ele pode tirar flechas. E é interessante esse processo. Então a gente tem que se perceber, por isso a necessidade do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe, sente dentro da gente que a gente não está bem e a gente se retira para fazer uma prece. Se a gente imediatamente a gente entra no processo de autovigilância e começa a filtrar aquilo que vai falar. Se está em dúvida, não faça. Em caso de dúvida, não faça nada, não fale nada, não responda a nada. Né? Às vezes tem situações que as pessoas nos procuram, eu mesmo falo, olha, deixa eu dormir, depois eu resolvo. Nada como um pouco de sono para a gente se retemperar, para depois a gente não se arrepender, para a gente não impossibilitar um próprio futuro. Às vezes vai queimar uma ponte, e ele nos diz mais, né? O barulho verbal apenas complica. A gente sabe que a palavra, né, o som, a palavra é de prata, mas o silêncio muitas vezes é de ouro. É aquele silêncio que nos traz um pouco de paz. Eu costumo dizer que a gente sabe que gosta de estar com alguém quando a gente fica em silêncio, e o silêncio não incomoda. Porque existem pessoas que acham que estão fazendo troca apenas quando estão falando e respondendo o tempo todo. E não é necessário. E tem muita gente que o silêncio é incômodo, dá aquela sensação de tem alguma coisa aqui estranha, você não fica à vontade. Quando você pode ficar em silêncio com o outro, é uma coisa, é uma troca muito verdadeira. E para terminar, ele pergunta, né? Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Vamos pensar como é que está a nossa voz. Será que nós estamos ainda com uma voz muito imperativa? Uma voz agressiva? Uma voz que machuca o outro? Uma voz que parece que está agulhando o outro? Eu costumo dizer que a minha voz já tem esse tom. Às vezes as pessoas pensam que eu estou brigando, falando outra coisa. Me desculpe, eu venho tentando melhorar. Na realidade, não é só o tom da minha voz, eu tenho que melhorar. Sempre nós temos que melhorar, nós descobrimos o que é. É a vibração, é colocar como se fosse um algodão.
É a gente já falar sentindo isso passar pelo coração. Então, mesmo quando a gente está insatisfeito com alguém ou com alguma situação, mas a gente tem uma vibração de carinho, esse tom de voz é diferente. É interessante a gente começar a reparar o nosso tom de voz. Ele tem que ser agradável, porque o rigor afasta as pessoas da gente. Já a indulgência, a tolerância, aproxima. E nós estamos aqui para nos aproximarmos uns dos outros. E que não seja a nossa voz, né, que não sejam essas vibrações da nossa fala que se tornem muros. Pelo contrário, elas têm que ser pontes. Que Deus assim abençoe a todos, com vibrações de muita paz, de muito amor e de muita serenidade. Graças a Deus.